Mas aqui a gente vê o seguinte, o apóstolo Pedro citando o Salmo 34 de Davi. Pedro está dizendo, nós vimos aqui, que quem quer amar a vida e ver dias felizes. Dias felizes, veja bem, então dias felizes é algo bíblico de Deus, é amar a vida. O que é amar a vida? É você ter prazer em viver, é você querer viver. No Salmo 91, Deus diz assim para o salmista: porquanto muito me amou, eu te livrarei, saciá-lo-ei com longevidade. Saciar, você só pode saciar alguém que tem fome, que tem sede. Então, saciar com longevidade é para quem quer viver. E aqui ele está dizendo, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Mesma coisa que Davi disse no Salmo 34. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Então aqui, o amor, ele se manifesta como aquilo que nós falamos a respeito das pessoas. Então, quando nós abrimos a nossa boca para bendizer alguém, nós estamos cumprindo aquilo que Deus mandou que fizéssemos: abençoar e não amaldiçoar. Então esse é um princípio importantíssimo para nós. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, se queremos amar a vida, tem gente que fala, não, a gente não tem que amar, querer viver. Se Deus quiser levar, Ele leva. Não, irmãos, não é assim que está na Bíblia. Davi diz assim, certamente que a sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão enquanto eu viver, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, você querer ver os seus filhos crescerem, ver os seus netos e fazer planos, isso é saudável. Nós fomos feitos para vivermos. A morte é o último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz. Então a morte é uma inimiga. É um fato que não temos como evitá-la. Mas, até porque Jesus disse que aquele que crê nele nunca morrerá para sempre, né? Mas a vida também, aqui, Deus quer que você e eu tenhamos uma vida produtiva, que glorifique a Ele, porque Ele quer que você viva. Então, para isso, precisamos fazer o que é bom. Ele vai continuar, tanto Pedro como Davi, no próximo versículo, ele fala que os olhos do Senhor repousam sobre aqueles que fazem o bem, e os seus ouvidos estão atentos aos seus clamores, mas os maus serão arrancados da terra. Então, tanto Pedro quanto Davi falam a mesma coisa. Pedro cita exatamente o que está lá no Salmo 34. Então, existe consequência para a maneira como nós vivemos? Claro que existe. Em Gálatas, também no Novo Testamento, diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeará, isso também colherá. Aquele que semeia pela carne colherá destruição. Aquele que semeia pelo Espírito colherá vida eterna. Então existe uma consequência pela maneira como nós vivemos aqui. E a gente vai ver algo agora, irmãos, em Colossenses, que passa despercebido, muitas vezes, Colossenses e Tiago. Quando a gente fala assim, aquele que semeia na carne colherá destruição, aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna, a gente logo pensa em quê? Em pecados de imoralidade. Pensamos em, talvez, beber, fumar, roubar, matar. Então quem semeia na carne colherá destruição. Logo vem na nossa mente o quê? Esse tipo de pecado. E às vezes a gente se esquece que lá em Gálatas mesmo, no capítulo 5, quando Paulo vai falar das obras da carne, ele fala de uma série de coisas que muitas vezes a igreja está praticando. Ele fala de glutonaria, ele vai falar de inimizades, ele vai falar de porfias, ele vai falar de partidarismo, ele vai falar de uma série de obras da carne que não exatamente é matar, roubar, imoralidade sexual. Então a inimizade, a maledicência, e aqui Tiago está falando, irmãos, não se queixem,
para não serem julgados. Aquele que não exercer misericórdia, também não receberá misericórdia. E eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes nós somos tão impacientes com as pessoas, e nós somos rápidos em apontar a falha delas, as falhas, e a gente se esquece que nós vivemos pela misericórdia do Senhor. E quando nós apontamos o dedo para a falha de alguém, nós estamos abrindo uma porta para que nós também venhamos falhar da mesma maneira. Da mesma maneira. De repente algo acontece com a gente e a gente pensa, é algo ruim aconteceu, de repente é porque tinha que acontecer, porque a gente se esquece daquilo que nós declaramos talvez um dia atrás a respeito de alguém. Às vezes nós falamos de um erro, de uma falha que alguém cometeu e a gente tropeça também porque nós não tivemos misericórdia. Porque Ele não terá misericórdia de quem não teve misericórdia. Isso a gente vê também Paulo falando aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 11. Ele fala que os irmãos na hora da ceia estavam comendo tudo, se embriagando com o vinho da ceia. E não estavam esperando os demais irmãos chegarem para comer. E Paulo diz assim, olha, muitos de vocês estão doentes e fracos, e não poucos já morreram, porque não estão discernindo o corpo de Cristo. E ele continua dizendo, se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Mas quando vocês são julgados, são corrigidos pelo Senhor, para não serem condenados com o mundo. Então vejamos que Deus quer que nós julguemos a nós mesmos, para não sermos julgados por Ele. E como que a gente faz isso? Pela palavra. Quando nós conhecemos a palavra, entendemos a palavra, nós analisamos aquilo que está no nosso coração. Analisamos aquilo que nós pensamos sobre as pessoas, como nós nos comportamos e agimos com as pessoas. E assim a gente se corrige, pede perdão. Sim, irmãos. Quando falamos alguma coisa dentro de casa, a respeito de alguém, ou até mesmo com o nosso cônjuge, e depois nós temos que parar, pensar e dizer, não, eu errei, eu não tive misericórdia, eu não fui paciente. E aí você pede perdão, e diga, me perdoe, não é isso que eu falei, eu estava aborrecido. Temos que fazer isso, irmãos. Se temos coragem de falar, temos que ter coragem de pedir perdão. Coragem de reconhecermos quando erramos, sabe por quê? Porque não queremos ser corrigidos pelo Senhor. A correção dele é muito certa, ele sabe onde tocar em nós. Ele sabe, e dói, e dói. É claro que nós não vamos conseguir viver uma vida inteira sem sermos corrigidos. Nós sempre não, mas em alguns momentos vamos precisar sim de correção. Mas nós não podemos todos os dias depender de correção. Um filho sábio, ele medita na palavra, ele reflete, ele pensa, ele guarda no coração e ele confessa diante de Deus as suas falhas e pede a misericórdia, a graça do Senhor, para que ele não precise ser corrigido. Então, quando falamos da sensualidade de alguém, nós esquecemos da sensualidade que às vezes está oculta no nosso coração. Quando falamos da impaciência de alguém, também esquecemos da nossa impaciência. Roberta falou esses dias que a gente sempre faz impressões nas papelarias aqui próximas. E ela disse, tem uma dessas papelarias, tem uma moça que ela não dá um sorriso, ela é séria. Mas ela é muito ágil, ela entende o que a gente quer e ela logo faz, ela é muito rápida e eu gosto disso. E eu pensei, interessante. Ela não olhou pelo lado negativo, ela olhou pelo lado positivo da pessoa. E às vezes nós fazemos o contrário. Nós estamos sempre exigindo a perfeição. É claro, irmãos, que temos que querer a perfeição. Isso está onde? Capítulo 5 de Mateus. Jesus, se eu não estou errado, verso 27 e 28, ele diz assim, assim como é perfeito o vosso Pai, sede vós perfeitos também. Quando ele fala do amor, exatamente do amor. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão?
Até os publicanos fazem isso. Estamos muitas vezes como os fariseus, coando um mosquito e engolindo um camelo, não é assim? Porque a nossa mente muitas vezes está voltada para as nossas conquistas pessoais, para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, às vezes até para os nossos dons e talentos. Estamos muito interessados que as pessoas aprendam conosco, mas nós não estamos tão interessados nas pessoas. E nos afastamos quando nós vemos que as pessoas não correspondem. É claro que tem certos casos que nós não podemos perder tempo. Temos que prosseguir. Temos que levar a palavra para aqueles que querem. Mas temos que vigiar. Vigiar, ter o discernimento e pedir a direção do Senhor. E talvez passamos por certas lutas justamente para que isso seja trabalhado em nós. A paciência. A paciência. Porque tudo além disso é vaidade, irmãos. É vaidade. Às vezes somos muito vaidosos. Não estamos interessados em saber se alguém está precisando de algo. Nós fazemos grupos. Gostamos de estar próximos de pessoas que pensam como nós, que se vestem como nós, que ganham por volta daquilo que nós ganhamos, que tem carros como nós, ou que tem bicicleta como nós, ou que não tem nada como nós. Estamos sempre selecionando pessoas a partir da nossa concepção de vida. Enquanto Deus está dizendo, eu quero que você ame pessoas, eu quero que você se aproxime de pessoas, e que você se importe mais em me revelar às pessoas, a mostrar o meu caráter para as pessoas, a se importar com as pessoas. E nos importamos muito pouco, irmãos.